Dando continuação à nossa aula de milagres de evangelho, nós vamos agora ao paralítico de Cafarnaum. Quem contou foi Marcos, Mateus e Lucas. Marcos no capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Mateus no capítulo 9, do versículo 1 ao 8. E Lucas, capítulo 5, do versículo 17 a 26. Entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, souberam que ele estava em casa. E tantos foram os que se aglomeraram que já não havia lugar nem à porta. E anunciava-lhes a palavra, ou seja, ele estava conversando, falando, né? E vieram trazer-lhe um paralítico, transportado por 4 homens, e como eles não puderam aproximar-se por causa da multidão, abriram o teto à altura do lugar onde ele se encontrava, e tendo feito um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a sua fé, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos escribas que lá estavam sentados, refletiam em seu coração: por que ele está falando assim? Ele blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que pensava em seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ele ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se imediatamente, carregando o leito, saiu diante de todos, de sorte que ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Lá no livro Evangelho dos Humildes, Eliseu Regonati diz o seguinte: aqui nós vemos que antes de fazer qualquer coisa ou benefício ao paralítico, Jesus examina se ele já possuía a fé. Você vê lá no versículo 6, ele diz assim: Jesus, vendo a sua fé, então disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados, Somente depois de ter se certificado de que o paralítico estava intimamente transformado pela fé e pela dor, é que ele efetua a cura. O livro Aprendizes do Evangelho e o Evangelho dos Humildes, ambos explicam que o paralítico era um espírito em expiação. Num corpo entrevado, resgatava os erros do passado. O sofrimento resignado, veja bem, o sofrimento resignado. Muitas vezes nós estamos lá reclamando, gritando, berrando, achando que está sendo uma injustiça, que a gente não poderia estar passando por isso, e tareré, briga com um, briga com o outro, não tem paciência. Então, o sofrimento resignado lhe abrirá o coração para o amor e despertar-lhe o desejo de viver nobremente. E, por fim, desenvolveu em seu íntimo a fé da bondade divina. Nesse momento eu estava me lembrando de Chico Xavier. Ele gostava muito de falar sobre o gigante deitado, lembram? O Jerônimo Mendonça. Ele tinha tido uma artrite reumatoide e ficou tetraplégico e cego. E aí, dessa maneira, ele ia numa Kombi deitado, ficava numa maca deitado, e assim ele dava palestras. Olha que lindo, Ele escreveu livros, ele psicografou livros. Então a gente percebe, que mesmo a força de vontade, isso muda e transforma o coração. Então, continua, no livro dos Humildes: estava, pois, em condição de merecer a comutação da pena a que se sujeitava. Como a causa que lhe tinha acarretado o castigo tinha cessado, foi possível então Jesus beneficiá-lo. Na Bíblia de Jerusalém diz assim: Jesus leva em conta primeiro a cura da alma, depois a do corpo.
e não realiza esta, a do corpo, senão em vista daquela, a alma. Ele perdoa os pecados da alma, é mais fácil do que curar o corpo. Então, Gênese, Allan Kardec fala assim: seria o caso de como se nós tivéssemos um prisioneiro a quem a gente fosse dizer: vosso crime está expiado e perdoado. E equivaleria a dizer: podeis sair da prisão. Muito interessante, né? Esse, então, espero que a gente tenha estudado aqui junto, né? Se você tiver alguma dúvida, põe aí, me pergunta. Se eu puder responder, terei o maior prazer. Então, abraços fraternos, e a próxima que nós vamos falar é a última, os 10 leprosos.